É isso aí, vamos lá, meu queridão, minha queridona. Vamos terminar essa parte da posse nesse bloco, tá? E aí depois a gente continua a parte inerente à propriedade. Então, ó, outra consequência da posse, outro efeito da posse é a percepção de frutos. Vamos falar aí sobre mais esse efeito da posse. Conforme nós já estudamos anteriormente no nosso curso, frutos são produções normais e periódicas da coisa. Nós vimos que fruto é um bem acessório. Na aula sobre bens, isso é estudado. E aí o fruto pode ser natural, pode ser industrial, pode ser civil, tem vários tipos, várias classificações de frutos. Um exemplo de fruto é o aluguel. O aluguel é um exemplo de fruto civil, tá? Aí, ó, um exemplo de fruto civil é o aluguel. Se eu tenho um bem imóvel e alugo esse bem, significa que eu estou percebendo, recebendo, né, um fruto, tá bom? E aí, o possuidor de boa fé tem direito, enquanto a boa fé durar, aos frutos percebidos. Então, se eu tenho uma posse e ignoro a existência de vícios sobre esse bem, todo fruto que eu perceber, eu vou ter direito a ele. Não vou precisar devolver esse fruto. Agora, os frutos pendentes, aqueles que ainda não foram separados do bem principal, no momento em que cessar a boa-fé, devem ser restituídos depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Então, olha só, pessoal. Imagina que eu tenho aqui uma fazenda. Eu tenho essa fazenda e eu tenho a posse dessa fazenda como sendo uma posse de boa fé. Tá bom? Diante disso, eu vou e faço uma plantação de algum produto, plantação aí de abacaxi. Então, eu tenho umas despesas para fazer uma plantação de abacaxi. E essa plantação de abacaxi, obviamente, quando ela foi realizada, isso gerou despesas. O que acontece? Essa plantação de abacaxi aqui, eu colhi 20% dessa plantação. Então, o que eu colhi, esses 20%, são frutos percebidos. Quando eu ia colher os outros 80%, veio uma sentença judicial mandando eu entregar a fazenda para fulano, que era o real dono da fazenda. E eu não sabia que havia esse litígio. Então, o que estava pendente, esses 80% aqui, a partir do momento em que eu sei que essa fazenda ela está sendo reclamada por uma outra pessoa, que a minha posse tem algum vício, esses 80% eu vou ter que devolver. Eu não vou poder colher esses 80%. De Claire, e as despesas que você fez plantando o abacaxi? Opa, sobre essas despesas, eu posso deduzir ela. Eu vou querer ser ressarcido sobre essas despesas. Então, a ideia aqui do artigo 1214 é essa.
Eu tentei contar uma historinha da fazenda para você entender melhor. Olha só o que eu coloquei aqui, ó. O possuidor de boa-fé, nos termos do artigo 1214 do Código Civil, tem direito aos frutos percebidos ou colhidos de forma tempestiva. Ou seja, o possuidor de boa-fé não é obrigado a devolver os frutos que colher durante a posse. Entretanto, os frutos pendentes, que ainda não foram separados do bem principal, devem ser devolvidos ou ter o valor compensado com as despesas de produção e custeio. Foi isso que eu exemplifiquei para você. Beleza, gente? Tranquilidade. Como exemplo, ó, o possuidor de boa-fé, se ele plantar e colher, então terá direito ao que for colhido. Porém, a plantação que ainda não foi colhida, que é um fruto pendente, terá que ser devolvida caso ocorra o fim da posse. É exatamente o exemplo que eu falei da fazenda. Tá? E os frutos que fraudulentamente forem colhidos de forma antecipada também devem ser restituídos. É o que está aqui no final. Ó. Deve ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Seguindo, conclui-se que a lei ampara o interesse do possuidor de boa-fé, por ser mais próximo do interesse social, pois explorando a coisa, o possuidor de boa-fé dá a esse bem, a essa coisa, uma destinação econômico-social. O artigo 1215 ele diz assim para a gente: ó, os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados do bem principal. E os frutos civis, que é o exemplo do aluguel, reputam-se percebidos dia por dia. Então, eu montei esse esqueminha aqui embaixo, ó, relacionado ao momento que os frutos são percebidos. A banca ela pode fazer uma pegadinha, pode querer inverter, falar que o fruto civil considera-se percebido no momento em que ele é separado do bem principal. Está errado. O fruto civil ele é considerado percebido dia a dia. Gente, você viu que o possuidor de boa-fé tem direito ao fruto colhido percebido. E o de má-fé? O de má-fé não. Se o possuidor conhece o vício do bem que ele possui e retira frutos desse bem, ele terá que responder por esses frutos. Bem como pelos bens que, por sua culpa, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu a má-fé. Ou seja, esse artigo aqui, ele pune o dolo e a malícia do possuidor de má-fé ao exigir que ele responda por todos os danos que causou com os frutos colhidos e percebidos. Ou seja, com relação à percepção de frutos, você já viu que o possuidor de má-fé ele responde por todos os frutos colhidos e percebidos, o de boa-fé não. Ele tem direito aos frutos colhidos e percebidos. Sobre a indenização por benfeitorias e o direito de retenção. Esses dois artigos aqui, eles dizem que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Então imagina que eu tenho a posse de boa-fé de uma casa e depois sou obrigado a devolver essa casa para alguém. As benfeitorias necessárias que eu tiver feito na casa, exemplo, uma reforma no telhado, e as benfeitorias úteis, eu tenho direito a ser indenizado por essas benfeitorias. E as benfeitorias voluptuárias, se não quiserem me indenizar essas benfeitorias voluptuárias, eu posso levantá-las, ou seja, levá-las comigo, retirar essa benfeitoria do bem, desde que isso não provoque um detrimento da coisa.
De Claire, e se a pessoa não quiser te indenizar as benfeitorias necessárias e úteis? Aí eu posso exercer o meu direito de retenção, ou seja, enquanto não houver indenização, eu não emprego o bem. Eu retenho o bem enquanto não houver essa indenização. Conclusão, pessoal. O possuidor de boa-fé, ele tem direito a ser indenizado das benfeitorias necessárias e úteis e exercer o direito de retenção no caso dessa indenização. Com relação à benfeitoria voluptuária, se ele não for indenizado, ele tem direito a levar a benfeitoria consigo, desde que isso não provoque detrimento do bem. Tá ok? E o possuidor de má-fé? Ele é ressarcido somente da benfeitoria necessária. Pode usar o direito de retenção? Não. Não lhe assiste o direito de retenção. Então, se a benfeitoria necessária que o possuidor de má-fé executou no bem não for indenizada, ele vai ter que cobrar isso na justiça. Não pode efetuar o direito de retenção. Tá? E também não tem o direito de levantar as benfeitorias voluptuárias. Conclusão: o possuidor de má-fé tem direito à indenização somente das benfeitorias necessárias, não tem direito de retenção e não tem direito de levantar as benfeitorias voluptuárias. O que as bancas gostam de fazer? Gostam de misturar essas características aqui, ó, do possuidor de má-fé com o possuidor de boa-fé. Ela diz que o possuidor de má-fé tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis. Está errado. Não é o possuidor de má-fé que tem esse direito, e sim o de boa-fé. Então fica atento, tenha cuidado, que a banca gosta de mesclar essas características aqui. Tá bom? Seguindo, olha só o nosso quadrinho aqui, mostrando justamente essa diferença que eu acabei de falar para você. Né? Tá tudo aqui esquematizado, bonitinho. Pessoal, tá desenhado. Não tem como errar a questão da prova. O artigo 1221 ele diz o seguinte para nós: as benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem. Ou seja, caso o possuidor esteja obrigado a ressarcir alguma coisa, poderá haver compensação entre o valor utilizado com as benfeitorias e o valor a ser pago a título de ressarcimento. É isso. Né? Essa é a explicação aí do artigo 1221. E o artigo 1222, finalizando essa parte das consequências da posse, diz o seguinte para nós: o reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem direito a optar entre o seu valor atual e o seu custo. Então, o possuidor de má-fé, ele pode ser indenizado em razão da benfeitoria necessária, tanto pelo valor atual da benfeitoria ou pelo custo que essa benfeitoria teve. Quem vai escolher isso? É o reivindicante. Agora, o possuidor de boa-fé, ele vai ser indenizado sempre pelo valor atual. Você pode concluir que o possuidor de boa-fé ele tem privilégios em relação ao possuidor de má-fé. Tá bom? Responsabilidade pelas deteriorações. Olha lá. O possuidor de boa-fé, ele não responde pela perda ou deterioração da coisa a que não der causa. Então, o de boa-fé não responde. E o de má-fé? A esse responde. Ainda que sejam acidentais. Salvo, né? Se ele provar que de igual modo se teriam dado estando ela na posse do reivindicante. Imagina o possuidor de má-fé que tem a posse de uma casa e aí ocorre uma ventania que
faz o telhado da casa voar. Ele terá que indenizar o estrago feito com o telhado. Como foi uma ventania, e essa ventania teria feito a mesma coisa, ainda que a posse estivesse com o reivindicante, então, nesse caso, o possuidor de má-fé não precisará indenizar a deterioração da casa. Mas, se for uma situação que não tivesse acontecido estando na posse do reivindicante, aí o possuidor de má-fé é obrigado a indenizar. Pessoal, concluindo, sobre os efeitos da posse, olha essa tabelinha aqui. Sobre a faculdade de invocar as ações possessórias, seja o possuidor de boa-fé, seja o possuidor de má-fé, todos eles possuem direito a invocar os interditos. Tá? Sobre a defesa direta da posse, no caso de turbação ou moléstia, é possível a legítima defesa da posse. E no caso de esbulho ou perda, é possível o desforço imediato da posse. Eles são admitidos desde que sejam feitos de forma imediata e, anota isso aí, e moderada. Tá? De forma imediata e moderada. Ficou faltando. Sobre a percepção dos frutos, o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos e colhidos, o de má-fé responde pelos frutos percebidos e colhidos. Foi isso que nós vimos. Sobre a indenização por benfeitorias e o direito de retenção, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias e o direito de retenção do imóvel pela indenização do valor gasto. Ele tem direito também a levantar as benfeitorias voluptuárias que não lhe sejam pagas. O de má-fé, ele tem direito à indenização das benfeitorias necessárias apenas, mas não podem fazer a retenção do bem e nem levantar as benfeitorias voluptuárias. Por fim, tratando da responsabilidade pela deterioração ou perda da coisa, o possuidor de boa-fé, em situações de caso fortuito ou força maior, ele não responde. Mas em situações de sua culpa, ele responde. Por outro lado, o de má-fé responde tanto em situações acidentais, de caso fortuito ou força maior, bem como em situações de sua culpa. Ou seja, essa tabelinha aqui resume, os efeitos da posse, separando as situações do possuidor de boa-fé com o possuidor de má-fé. Cai em prova? Sim, isso cai em prova, pessoal. E aí, finalizando a parte da posse, vem o item 2.6 da nossa aula, que trata da perda da posse. Ele diz assim, perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1196. Que poder é esse? É o poder do grude, pessoal. Gozar, reaver, usar e dispor o bem. Quando o possuidor perde esse poder que ele tem, ele, consequentemente, também perde a posse. O artigo 1224 fala da perda da posse relacionando ela com o esbulho. Então, se uma pessoa não presenciou o esbulho, imagina que invadiram a minha fazenda, mas eu não sei. Mas eu vi uma notícia na televisão de que invadiram a minha fazenda e me abstive de retomar a coisa. Eu não tentei recuperá-la. Nesse caso, a posse é considerada perdida. Tranquilo? Então é isso, pessoal. No próximo item da nossa aula,
vem aqui a parte da propriedade, mas como eu já falei para você, eu tô com a garganta muito ruim, estou fazendo um esforço a mais aqui, então vou dar uma pausa, tá? Vou gravar a continuação dessa aula em outro dia. Já vou mandar disponibilizar no site esses 4 blocos aqui. E caso você acesse o site e ainda não tenha essa parte aqui da propriedade, fica tranquilo que eu vou tentar gravar o mais rápido possível. Já vou adiantar essa parte da posse para você, já vou mandar aí para edição para subir para o site. Tá bom? Gente, daqui a pouco a gente continua essa aula. Um abraço!